Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 2. A Competição. O princípio da dissonância. O pequeno vilarejo de Brava-Margem sempre foi tranquilo e acolhedor. As estradas eram de terra e todas as construções eram de madeira, inclusive o grande muro que a rodeava. Isso transmitia um ar rústico ao local. Durante as noites, diversos sentinelas subiam ao adarve sobre as cercas para proteger o vilarejo de animais selvagens. Havia inúmeras plantações por aqui e acolá, além do pequeno porto, de onde partiam embarcações para Darlos, o pequeno vilarejo de humanos ao leste, seguindo o curso do Rio Branco, e para o continente oriental, Goregard. No extremo oposto do vilarejo, ao oeste, distante de todas as casas e do porto, estava estabelecida a Academia Mágica, local onde os aspirantes a magos eram treinados. Naquele dia, a serenidade deu lugar à polvorosa. Entusiasmo, ansiedade e grande expectativa reinaram sobre as pessoas de Brava-Margem. A ideia que Elgar tivera de realizar uma competição entre seus filhos surpreendeu a todos. A população, envolvida diretamente com o evento, auxiliou na organização do evento. Inúmeras bandeirolas e pequenos estandartes coloridos foram confeccionados e espalhados por todos os cantos. Os ornamentos tinham 5 cores diferentes, cada uma representaria um competidor. As cores proliferaram magicamente. Estavam em portas de casas, em pequenos postes, uma variedade de tons embelezou Brava-Margem. O Senhor dos Humanos, durante o restante do dia do anúncio, tratou de providenciar os preparativos para a disputa. Algumas pessoas foram enviadas ao campo, em busca de cavalos selvagens para serem domados. Enquanto isso, Nalin, senhor dos anões, enviou algum dos seus de volta a seu lar. Eles levavam uma mensagem para os artesãos de lá. Estes deveriam iniciar a fabricação de alguns objetos especialmente encomendados para a competição de Elgar. Os detalhes estavam acertados. Os 5 competidores observaram atentamente a partida dos anões. A movimentação em todo o vilarejo os deixava apreensivos. Galad percebeu, antes do grupo dos anões partir, que seu pai havia conversado com Nalin. Embora poucos tivessem percebido a conversa dos dois, Galad deduziu. A partida do grupo de anões de Brava-Margem havia sido solicitada diretamente por Elgar. Mas qual era o motivo da repentina partida deles? Galad permaneceu inquieto, pois dúvidas, àquela altura, apenas aumentavam sua ansiedade. Ao final da tarde, Elgar enviou um grupo de cavaleiros para o sul. Muitos se perguntaram para onde eles iriam, contudo, ninguém, além de Elgar e Nevitilion, sabiam a resposta. Era quase meio-dia do dia seguinte ao anúncio. Elgar tratou de esclarecer as regras de seu evento imprevisto. Todas as pessoas ainda guardavam algumas dúvidas de como os competidores procederiam, inclusive eles mesmos. Então, o Senhor dos Humanos tentou ser claro. As regras para esta competição são as mais simples possíveis, iniciou Elgar, empolgado. Primeira, é totalmente proibida qualquer tentativa de trapaça. Segunda, serão permitidas quaisquer tentativas de cooperação. Terceira, o vencedor e herdeiro do título de Senhor dos Humanos será aquele que completar as 3 tarefas coerentemente no menor tempo possível. A primeira tarefa será realizada nos estábulos, onde há 5 cavalos para serem domados. A segunda tarefa será uma corrida com os cavalos domesticados, dividida em 3 etapas. Quanto à terceira, esta ainda é segredo. Contudo, posso adiantar que será a mais árdua
longa e perigosa de todas. Porém, o que me acalenta é que meus filhos são corajosos. A coragem os guiará, explicou Elgar, antes de um burburinho surgir em meio à multidão. Ankar e Egnaron trocaram olhares. Desta vez, seus olhos denotavam um desafio recíproco. Os gêmeos Artongel e Artongil balançaram suas cabeças em sinal afirmativo. Quanto a Galad, atônito, proferiu a si mesmo em voz baixa: Deuses, não tenho certeza se farei parte desta loucura. Penso que não sirvo para isso. Ankar, o irmão mais velho, conseguiu escutar as palavras de Galad e prontamente tratou de responder. Tens certeza, sim, irrompeu Ankar com um leve tapa no ombro do irmão. Mas é claro que tens certeza. Loucuras sempre são bem-vindas. Galad apenas emitiu um sorriso desanimado em resposta. A grande multidão pairou em polvorosa. A ideia da competição já havia surpreendido a todos. Entretanto, as tarefas e o desafio pareceram mais instigantes. Elgar mostrou-se bastante sagaz com tais decisões. No entanto, segundo o líder dos humanos, as surpresas seriam maiores no decorrer da competição. Decididamente, Elgar estava certo sobre isso. Ninguém esperava o que ainda estava por vir, nem mesmo o Senhor dos Humanos poderia imaginar o futuro. Vamos, meus filhos, clamou Elgar, silenciando a multidão. Vistam os trajes confeccionados pelos alfaiates, especialmente para esta ocasião. Os 5 filhos dirigiram-se até o pai. Elgar entregou-lhes os 5 trajes de diferentes cores, como expostas nas bandeirolas e estandartes espalhados pelo vilarejo. Ankar vestiu túnica e calça de cor branca. Egnaron adotou vestes de cor cinza. Galad usou cores azuis. Artongel vestiu vermelho e Artongil optou por trajes de cor verde. Assim que se prepararam com seus trajes de competição, os 5 filhos perfilaram-se diante do pai. Elgar olhou diretamente nos olhos de cada um e então, com uma sensação de satisfação em seu peito, disse: Está na hora. Preparem-se, meus filhos. Sei que vocês são sábios, fortes e corajosos. Mas este evento é um teste. Olhem para dentro de vocês e olhem para o lado. Quando a sabedoria deve ser usada? Em quais situações a força é mais necessária? O que os torna mais corajosos? Essas respostas os aguardam adiante. Vão, meus filhos, juntos, encontrem as respostas pelo caminho. Encontrem quem deverá ser meu sucessor. Ao meu sinal, partam rumo aos estábulos para a primeira prova, e lembre-se sempre da força de seus nomes. Antes que Elgar baixasse seu braço como sinal de largada, Artongil, com a intenção de animar seus irmãos, disse com bastante entusiasmo em suas palavras: Sorte e força a todos. Que o vencedor honre nosso povo com retidão. Relembrem a força de seus... Nada de sorte, Artongil, interrompeu Ankar de uma forma rude. Vocês não terão chance alguma contra mim, pois sou o mais experiente de nós. Isso é o que veremos, Ankar, interveio Egnaron, provocado pela arrogância do irmão mais velho. Calem-se os dois. O intuito da competição é cooperarmos uns com os outros e não nos confrontarmos como predadores em busca de uma caça. A propósito, precisaremos de conhecimento e técnica na primeira tarefa, habilidade na segunda, coragem e força na terceira. Portanto, suas palavras presunçosas são desnecessárias aqui, Ankar, bradou Artongel secamente. Ankar calou-se e desviou seu olhar dos irmãos. As palavras de Artongel foram bastante rudes. Egnaron, desajeitado, fitou Artongel e sorriu. Logo, focou sua atenção em Elgar. Os cavalos os esperam para serem domados, bradou o Senhor dos Humanos.
O braço de Elgar baixou-se e os 5 competidores correram para os estábulos. A brisa soprava de leve nas faces de todos no vilarejo de Brava Margem. Com a partida dos filhos, Elgar sussurrou para si mesmo: que vença o melhor. Os estábulos do vilarejo ficavam próximo do portão leste de Brava Margem. O primeiro a chegar foi Artongil, pois era um ótimo corredor. Os 5 cavalos aguardavam seus amestradores encercados de madeira, habitualmente utilizados para este tipo de prática. Todos os animais estavam amarrados com cordas presas a um pequeno poste no centro dos cercados. O espaço do cercado tinha um formato circular, justamente para o cavalo caminhar em torno do pequeno poste. O processo de doma requeria habilidade, técnica, conhecimento e, acima de tudo, tempo. Há muitos anos, a doma e adestramento de cavalos duravam dias. Contudo, a técnica e os métodos foram aprimorados e o tempo, em média, foi reduzido para horas. 3 horas, no máximo. Todos os irmãos, à exceção de Galad, haviam domado outro cavalo selvagem anteriormente. Entretanto, naquela tarde era diferente. Todos estavam afoitos e ansiosos, e isso dificultava a tarefa ainda mais. Nenhum deles conseguia criar laços de confiança com seus animais, a fim de torná-los menos arredios. Ao longo da tarde, a prova de paciência encontrou seu fim. Dentre os 5 competidores, Artongil teve um melhor desempenho, sendo que seu cavalo foi o primeiro totalmente domado. Quando teve certeza de que o animal estava menos agitado, Artongil montou no cavalo para provar seu feito. O cavalo não estava perturbado, nem arredio. Ele estava apto a ser montado por uma longa distância. Artongil havia conseguido. Em seguida, aprontaram-se na ordem Egnaron, Ankar, Artongel e Galad. Este acabou a prova sem adestrar seu cavalo. Segundo ele, a técnica descrita nos pergaminhos era muitíssimo mais fácil do que a prática. O final da tarde caía ao longe, no horizonte. O Senhor dos Humanos surgiu do meio da multidão e aproximou-se do filho vencedor. Artongil, meu filho, bradou Elgar. Neste momento, você está liderando a competição. Artongil foi clamado pela multidão. Todos aplaudiram entusiasmados, até mesmo os irmãos derrotados, com exceção de Ankar, persistente no silêncio. Agora vão, ordenou o pai aos filhos competidores. Apanhem as selas e preparem seus cavalos para partirem. A primeira etapa da segunda tarefa terá início em instantes. Vocês cavalgarão no entardecer, rumo a Darlos, explicou Elgar, animado. Os filhos seguiram as ordens do pai. A multidão dirigiu-se até o centro do vilarejo, onde seria novamente dada a largada, contudo, desta vez, para a segunda tarefa. Galad, ainda cansado por sua vã tentativa de doma, permaneceu diante do pai, enquanto os irmãos preparavam seus cavalos recém-domados. Como farei, meu pai? Indagou Galad, mostrando desânimo em sua voz. Meu cavalo não foi domado, e penso que esta noite ainda é pouco tempo para tal. Esta tarefa exige muito mais que intelecto. Ela exige habilidade, e isto eu não tenho. Lamento, meu pai, mas pondero abandonar minha participação em seu evento. Sou muito grato por participar, mas estas atividades brutas são impróprias para minha pessoa. Acalme-se, filho, disse Elgar, colocando a mão sobre o ombro de Galad. Espere aqui, enviarei alguém para resolver seu problema. Galad não teve outra escolha. Sentou-se em alguns caixotes de madeira nas cercanias dos estábulos e esperou. Ankar esteve ouvindo por detrás da parede daquele local. Para seu entendimento, Galad não prosseguiria na disputa. Logo, pensou o primogênito, um competidor a menos.
A competição mudava Ankar lentamente. Sua mente e coração ficavam confusos. Sua sede pela vitória e poder começava a deixá-lo frio e egoísta. Poderia a competição criada pelo Senhor dos Humanos tornar Ankar uma pessoa maligna? Ninguém poderia responder tal questionamento, pois, para muitas indagações da vida, somente o tempo tem o poder para responder. No centro do vilarejo, as pessoas aguardavam ansiosas e a noite erguia-se vagarosamente. As tochas de fogo espalhadas no entorno começavam a ser acesas. Era uma prática encarregada para uma dúzia de homens, que iam de tocha em tocha, compartilhando de uma chama mestra que sempre era mantida acesa no interior da casa de Elgar. Elgar encaminhou-se para diante de todos e iniciou mais um pronunciamento antes de uma tarefa de seu evento. "Atenção todos!" clamou o Senhor dos Humanos, fazendo com que grande parte daqueles que falavam se calasse. "A primeira etapa da segunda tarefa terá início em instantes", dizia Elgar, quando foi interrompido por Artongel. "Qual o intuito de 3 etapas na segunda tarefa, meu pai? Ainda não sabemos como proceder." "E quanto a Galad, meu pai, onde ele está?" interrompeu desta vez Egnaron, preocupado com o irmão que ainda não havia chegado. "Não se preocupe com Galad, Egnaron", respondeu o Senhor dos Humanos. "Ele chegará a qualquer momento. Agora, se me permitem, explicarei como será a segunda tarefa." E assim, Elgar explicou sobre a primeira etapa da segunda tarefa de sua competição. A corrida a cavalo seria dividida em 3 partes, por isso, 3 etapas. A primeira parte contemplaria o percurso do vilarejo de Brava Margem até o vilarejo de Darlos, algumas milhas seguindo o curso do Rio Branco. A segunda etapa, no dia seguinte, seria de Darlos até o Templo da Divina Tempestade, localizado nas Montanhas do Norte. Após passarem a noite no templo, a corrida alcançaria seu fim na floresta de Acarã, ao leste. 3 etapas, 3 localidades. Nos estábulos do vilarejo, um homem, a mando de Elgar, chegou até Galad. O filho de Elgar observou a cena, surpreso. O homem conduzia um cavalo branco selado, preparado para ser montado. "O que isso significa?" questionou Galad, incrédulo. "Estou aqui a mando de seu pai, Galad. Ele permitiu que você partisse nesse cavalo logo após a partida de seus irmãos. Ele não quer que você desista. Ele deseja que você siga até o fim, haja o que houver", disse o homem a Galad, entregando-lhe as rédeas do cavalo. O filho de Elgar apanhou as rédeas e riu, confiante. Há um momento atrás ele era um desistente. Em seguida, sentiu-se diferente. Ele refletiu sobre a vida e percebeu que seu pai jamais o apoiou e motivou em seus afazeres intelectuais. O gesto de Elgar lhe enviar um cavalo selado, de alguma forma, serviu como uma motivação. Ele prosseguiria, embora não fosse uma opção unicamente sua. Galad sentiu que deveria persistir, pois seu pai, no final das contas, acreditava nele. Se fosse o oposto, não teria enviado o cavalo. A multidão no centro do vilarejo aguardava a partida dos cavaleiros agitada e ansiosamente. A noite anunciava-se negra e fria, como há tempos não aparecia. Elgar reclamou a atenção dos presentes e então se pronunciou pela última vez antes do início da segunda tarefa. "Atenção, meus filhos! A corrida terá seu início. Que o cavaleiro mais habilidoso e o cavalo mais ágil vençam. Agora vão e relembrem a força de seus nomes." Os 4 cavaleiros postaram-se lado a lado. Elgar autorizou a partida de seus filhos pelo longo caminho até Darlos. Egnaron adiantou-se, seguido de perto por Artongil e Ankar, que cavalgavam lado a lado. Artongel ficou para trás.
As pessoas bradavam e aplaudiam aos competidores. Cada um tinha um cavaleiro preferido. Os 4 sentiram-se encorajados e renovados com a agitação da multidão. Contudo, nos instantes que se passaram, os 4 irmãos foram surpreendidos com a algazarra que aumentou. Quando muitos ainda perguntavam-se onde ele estaria, Galad surgiu cavalgando como o vento. O filho remanescente disparou rapidamente dos estábulos e logo alcançou os irmãos. Embora não fosse de seu feitio realizar tarefas físicas, Galad sabia cavalgar bem. Além disso, o cavalo enviado por seu pai era incrivelmente veloz. O clamor e gritaria das pessoas em Bravamargem ficavam cada vez menores, à medida que os 5 competidores começaram a se distanciar do vilarejo. Então, apenas a noite e os galopes dos 5 cavalos eram audíveis. Os 5 irmãos galoparam com ímpeto rumo ao vilarejo de Darlos. Fim do capítulo 2.